Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, Pai, te pedindo a Tua graça. Derrama do Teu Espírito sobre nós nessa noite, para que possamos aprender da Tua palavra. Ó Espírito Santo, grande é o Teu nome, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é soberano, Pai. Abençoa os irmãos que vão ouvir e assistir esta live. Abençoa a Tua igreja, Senhor, a Missão Betesda, aqui nessa cidade, Senhor, de Itaquá. Que possamos aprender hoje, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Pessoal que está online, paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 113. Salmo de número 113, que diz: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Que se curva para ver o que estás nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse texto nos convida a louvar ao Senhor pela grandeza do amor de Deus, pela sua bondade e pela sua provisão para com os necessitados. Louvai ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Graças a Deus. Vamos cantar só um louvor hoje. Nós vamos fazer o ensinamento da palavra de Deus. E eu convido você que está nos acompanhando a abrir a sua Bíblia. Eu sempre falo isso para o pessoal. Todas as vezes que
um pregador ou alguém estiver falando da palavra de Deus, acompanhe. Abre a Bíblia junto, confira para saber se o pregador de fato está falando aquilo certo. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo de número 2. Irmão Fausto, paz do Senhor. Nós estamos numa série de mensagem nas quartas-feiras falando sobre as cartas pastorais. Então, semana passada eu falei do capítulo 1 e hoje eu vou falar o capítulo 2. Nós vamos aprender juntos, né? Do capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo. E Timóteo foi um filho na fé do apóstolo Paulo. Ele ensinou, Paulo ensinava sobre o ministério, como é que ele deveria se portar, o que ele deveria fazer, o que não deveria fazer. E ele escreve então a primeira carta de Paulo e a segunda a Timóteo. Nós vamos estudar isso. Nós temos a outra carta pastoral, que é a Tito, né? Então é carta pastoral também. E também segunda de Pedro, que é o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre 1 Timóteo, o capítulo 2. Então, confira comigo, abre a sua Bíblia e acompanhe junto comigo. Nós vamos parte por parte. Tá bom? 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: Admoesto-te, pois antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Só até aqui por enquanto. E nós vamos começar falando sobre a obrigação de um ministro, de um homem de Deus, de um pastor, que deve ter para com as autoridades constituídas por Deus. E é importante nós lembrarmos que nós vivemos numa época onde poucos têm o respeito pela palavra de Deus e abrir a palavra de Deus e falar: é isso aqui que está escrito, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu tenho que viver o que está escrito. Então, nós estamos vivendo em um período eleitoral. Redobre a sua atenção, por favor. Nós estamos vivendo um período eleitoral. Cada um tem o seu candidato, é verdade. Nós vamos votar para prefeito e para vereadores. Só que, supondo que aquele meu candidato que eu votei não ganhou a eleição, tanto para vereador ou como para prefeito, o que eu devo fazer com aqueles que entraram, ainda que não seja do meu gosto e do meu agrado? O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo a orar por estes homens e não apedrejá-lo, como nós temos visto nos dias de hoje. A nossa obrigação como homem de Deus, como pastor, como cristão, sobretudo, é orar por todos os homens que estão em eminência. E aí ele diz: quer seja o rei ou qualquer outra pessoa que exerça uma autoridade, a nossa obrigação, a sua obrigação como cristão é orar. Nas eleições que passaram as eleições federais, que a gente votou para presidente, deputado, governador, teve gente que não gostava do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ganhou. E aí o que acontece? A gente viu igrejas, cristãos, pastores perseguindo o governo quando deveria fazer o contrário, orar. Por que devemos orar pelo governo municipal, governo federal, governo estadual? Ora, eu não gosto do João Dória, com toda sinceridade, mas a minha função como pastor e pregador do evangelho é fazer o quê? Orar por ele. Por quê?
porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, se você quiser agradar a Deus, porque muita gente espiritualiza o que não deveria espiritualizar. Tem gente que pensa que espiritualidade é ficar zen, é levitar, é ficar meditando. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade, à luz da palavra de Deus, é quando você, por exemplo, lê um texto desse daqui, que diz que você deve orar e suplicar. A palavra deprecações aqui é súplicas. Você deve suplicar, orar por estes homens, porque isso é bom e agradável a Deus. E quando você faz isso, à luz da palavra de Deus, você está agradando a Deus. Então essa é a verdadeira espiritualidade. Qual é a verdadeira espiritualidade? Fazer a vontade de Deus de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando. Então o apóstolo Paulo está dando esse ensinamento para Timóteo, para que Timóteo soubesse como se comportar como homem de Deus diante de uma sociedade, diante das pessoas, diante de autoridades. E isso é obrigatório para o cristão. As pessoas, independente do credo religioso dela, independente da confissão de fé que as pessoas fazem, eles olham para nós cristãos e esperam receber palavras de graça. E é isso que a Bíblia ensina, que nós devemos ter a nossa palavra temperada com sal para dar graça àquele que nos ouve. Será que nós temos deixado a desejar como cristão nesse sentido? Então nós estamos diante de uma situação que são as eleições municipais, e a nossa obrigação como cristão é, independente de quem ganhar, é orar por estes homens, para que através disso tudo possamos ter uma vida quieta e sossegada. Honestidade. Então precisamos aprender isso. Ter a nossa vida quieta, em paz, em sossego. É bom demais, gente, quando a gente chega em casa e a gente, por exemplo, sabe que eu vou sair da igreja agora e vou para minha casa daqui a pouco. Alguns vão sair de alguns lugares e vão para a sua casa, ou vão sair da sua casa para trabalhar. Não é bom quando você tem um pouco de segurança? Pois é, você deve orar pelos governantes, para que os governantes tenham sabedoria para colocar segurança na cidade, para colocar segurança no país. Assim você vai ter paz. O problema é que nós queremos espiritualizar o que não deve ser espiritualizado. Então a verdadeira espiritualidade está aqui, à luz da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, orando por todos que estão exercendo a autoridade, não importa em qual situação. O apóstolo Paulo ensina isso também. Eu vou abrir aqui com você em Romanos capítulo 13. O apóstolo Paulo ensina sobre isso em Romanos capítulo 13 o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Olha que interessante Paulo ensinando. Então, não importa a religião que o cidadão exerce. O prefeito porque tem uns crentes, irmão, que não dá para entender. O cara fica perseguindo uma briguinha religiosa tão boba. Aí o cara fala assim: mas o fulano de tal é maçom. Mas o fulano de tal é de tal religião. Mas o prefeito é de tal outra religião. A sua obrigação como cristão é orar por ele, independente do que ele for. Por quê? Porque se há uma autoridade sobre a vida dele, foi Deus quem colocou ele lá. E não importa se ele é crente ou não. A nossa obrigação como cristão é honrar, respeitar essa autoridade. Só deixa eu abrir um parênteses aqui, um adendo. Por quê? Quando é que devemos não obedecer essa autoridade? Tem uma causa. E a única causa é quando o governante que está governando vai contra os princípios e aquilo que cremos e acreditamos. Por exemplo, a Bíblia diz que devemos prestar o nosso culto a Deus,
A Bíblia diz que nós não devemos prestar culto às imagens de escultura. A Bíblia diz que nós não devemos ser idólatra. E a Bíblia diz várias outras coisas, né? Por exemplo, quando um governante quer impor costumes que fere aquilo que acreditamos de forma direta, então, aí a Bíblia diz assim, lá no livro de Atos: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse caso, quando o governante nos proíbe de obedecer a palavra de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Do contrário, toda alma esteja sujeita à autoridade, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então Paulo está ensinando a Timóteo, voltando para 1 Timóteo, no capítulo 2, que se esses reis, se esses governantes, se esses homens que estão em eminência foram ordenados, nós devemos fazer súplicas e orações por ele. Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de falar hoje. Aí ele continua o texto falando o seguinte, versículo 4: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por que o pregador ele deve pregar para todos de forma livre? Porque eu não sei quem a palavra de Deus vai alcançar. Mas pastor, e o negócio de eleição e predestinação? Esquece por enquanto disso aqui. Porque nós temos que nos ater ao texto. E o texto está dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem, independente. Ah, mas todos os homens vão se salvar? Claro que não. Cristo morreu por muitos. A gente vê isso no livro de Hebreus, no capítulo 9, Isaías 53. O sacrifício de Cristo alcança todos, mas vai se aplicar apenas em alguns. Ou seja, Deus de fato já tem os seus escolhidos, mas isso está na mente e no propósito de Deus. Não cabe a mim, não cabe ao pregador, não cabe a pastor nenhum julgar quem é ou quem não é eleito ou salvo. A nossa função é apenas pregar o Evangelho. Aliás, esse é mais um motivo que devemos orar, suplicar e clamar a Deus para que mais pessoas nos ouçam e através da mensagem do Evangelho possam alcançar a salvação. Não compete a mim julgar quem é ou quem não é salvo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então como que devemos fazer como homens de Deus? Pregar o Evangelho. Porque Deus, aí ele prossegue. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui ele dá outro parâmetro. Ora, por que eu devo pregar o Evangelho? Timóteo, você deve pregar o Evangelho? Paulo está falando. Porque, primeiro, Deus quer que todos os homens se salvem. Você não conhece quem é salvo, quem é eleito, quem não é. A salvação pertence a Deus. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Quem é que faz a mediação entre Deus e o homem? É Jesus. Qual é a mensagem que Paulo estava ensinando Timóteo a pregar? Jesus. O pregador não deve pregar outra mensagem que não seja Jesus. Nós temos visto, gente, eu tenho visto hoje em dia tanta besteira. Gente que sobe nos púlpitos para pregar qualquer outra coisa, menos Jesus. Aliás, o Evangelho não é um pensamento filosófico. O Evangelho não é uma questão de intelectualidade. O Evangelho não é uma questão de você ter inteligência, ser sábio, ter conhecimento. O Evangelho é uma pessoa. A pessoa bendita de Jesus. E nós, como homens de Deus, devíamos convidar pessoas a seguir Jesus. Eu não sei quem é que... Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela alcança todos.
Quem vai obedecer aquilo que estamos pregando, aí já é com Deus e não comigo. A minha parte é pregar. O semeador saiu a semear. Agora a semente que vai dar fruto, aí já é com Deus. Por isso Paulo ensina o seguinte, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós devemos ter a consciência de que a mensagem do Evangelho deve ser pregada e o centro dessa mensagem é Jesus. Se Jesus não for o centro da mensagem, o pregador não está pregando o Evangelho. Ele prega qualquer outra coisa menos o Evangelho. Aí ele diz no verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que, digo em verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Agora Paulo diz, quem me levantou como apóstolo, doutor, pregador do Evangelho foi Deus, foi Cristo. E eu te ensino isso, Timóteo, pregue esse Evangelho. Aí ele diz no verso 8, quero pois que os homens orem novamente, em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Ao homem de Deus não convém contender. E começa por aí. Nós devemos pregar o Evangelho. Quem concorda, amém. Quem não concorda, não posso fazer nada. Eu discordo do que você está pregando, pastor. Não posso fazer nada. Estou pregando o Evangelho. E eu não estou aqui para debater quando eu estou pregando o Evangelho. Eu não estou aqui para discutir pontos doutrinário ou teológico. Eu estou pregando o Evangelho. E quando a gente prega o Evangelho, ele diz, levanta as mãos santas, sem ira e sem contenda. Isso aqui é um ponto muito importante, porque o Evangelho requer sim santidade. Pois para isso, Paulo diz em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, que Cristo nos escolheu nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Há uma grande questão hoje em dia em um debate, é gente tão bobo que fica debatendo tantas coisas bobas, o outro é calvinista, o outro é arminiano, o outro é pelagiano, eu não quero saber. A minha opinião é o seguinte, é claro que eu tenho a minha opinião teológica, não estou me inibindo disso. No entanto, é o seguinte, provou de um novo nascimento, se converteu e tem frutos dignos de arrependimento, como dizia a musiquinha antigamente que se aos pés do Calvário tu estás, se o seu coração é igual ao meu, dá-me as mãos e meu irmão será. E é assim que deve ser. Não deve ter contendas, mas deve ter santidade, levantando as mãos santas. Não deve ser com ira e sem contenda. Aí no verso 9 agora ele vai falar sobre alguns deveres. E aqui redobre a sua atenção também, porque parece que tem gente que rasgou esse texto da Bíblia. Principalmente algumas igrejas evangélicas hoje em dia. Vamos lá. Versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérolas, ou vestido precioso. Isso vai de acordo com que o apóstolo... A mesma coisa que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, nós temos o apóstolo... Nós temos Pedro falando em 2 de Pedro, no capítulo 3, se não me falha a memória. Isso mesmo. Nós temos Pedro escrevendo assim no capítulo 3, de 1 de Pedro, no capítulo 3. Semelhante vós mulheres, seja sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que Paulo e o que Pedro está dizendo? É o seguinte, as mulheres de Deus devem ter uma vestimenta idônea,
que compete a uma mulher de Deus, não com sensualidade, não demonstrando partes do seu corpo, não fazendo homens por aí olhar de forma lascívia com lascívia para ela, mas ela deve ser diferenciada nas suas vestes. A nossa igreja, os irmãos sabem que nós não falamos de usos e costume, mas a Bíblia ensina assim que a mulher de Deus deve se comportar na vestimenta como uma mulher de Deus, não vestindo vestindo roupa que mostre o seu corpo. É preciso tomar cuidado nos dias de hoje, porque tem muitas mulheres que chegam na igreja e ela vestia roupa indecente na igreja, e hoje ela veste uma roupa, continua vestindo roupas indecentes. Gente, isso está errado. Paulo está ensinando totalmente o contrário, Pedro está ensinando o contrário, e como é que uma mulher de Deus deve se portar? Como mulher de Deus, se vestindo com modéstia, não dando tanta ênfase nas suas vestes exteriores. É claro que mulher gosta de se vestir bonita, mulher gosta de se maquiar, usar os seus apetrechos, né? Enfim, não tem nada de errado com isso, contanto que ela saiba se colocar no seu devido lugar como mulher de Deus. Ponto. É isso que Paulo está falando, tá bom? Mas aí ele vai continuar falando o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, e o versículo 10. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, Paulo está falando, se você é mulher de Deus, você deve se portar como tal, dando bom testemunho como uma mulher de Deus. E agora pega, porque o verso 11, muita gente parece que rasgou. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Irmãos, o movimento feminista causou grandes males na igreja. Por quê? O movimento feminista trouxe para dentro da igreja costumes mundanos. E é nesse movimento que surge, inclusive na França, com a questão do sufrágio. O sufrágio é o voto, né? Esse movimento feminista das mulheres querer dominar tudo, votar, não tem nada de errado. A mulher é super importante para a sociedade, para o seu marido, na obra de Deus, mas tem coisas que competem ao homem. E isso a Bíblia deixa muito clara. E o que compete ao homem, pastor? Está aqui, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. E o verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem... Aí tem uma vírgula. Tem uma vírgula. Não permito que a mulher ensine. Mulher... Não, quando eu falo de ministério pastoral feminino, é porque eu olho para a luz da palavra de Deus e eu vejo isso. Paulo está dizendo, não permito que a mulher ensine, vírgula. Mulher não tem direito de ensinar publicamente no culto. Essa função compete aos homens. Ah, pastor, e se não tiver um líder, se não tiver alguém competente... Aí é outra história, e nós temos missionárias, mulheres de Deus que vão pregar o evangelho, onde as pessoas não conhecem o evangelho, mas a partir do momento que ela pregar o evangelho e ela ensinar, e Deus levantar ali naquele lugar um homem capacitado, ela deve deixar o ministério para aquele homem que for capacitado, porque de fato Deus usou a vida dela, ela foi uma bênção, mas agora dirigir a igreja e pastorear não compete mais a ela. É o que a Bíblia ensina, tá bom? Ele diz aqui, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. E aqui a gente vê coisas terríveis, irmãos, no meio evangélico, porque tem mulheres que querem mandar nos seus maridos. E só tem algumas vezes que isso acontece na Bíblia. Por exemplo, nós vamos ver isso acontecendo quando a Jezabel quer dominar o seu marido que é rei. E a gente vê que esse costume não é bíblico. Vamos prosseguir. Porque primeiro foi formado
Adão, depois Eva. Agora Paulo está lembrando o início da criação, e é daqui do costume judaico que ele está trazendo a ordem e o exemplo de como deve ser na igreja. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ora, qual foi o princípio, o motivo de que Deus criou a Eva? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, que esteja diante dele, que esteja ao lado dele, que esteja com ele. Então o objetivo da mulher de Deus é ajudar o seu marido, caminhar ao lado dele e não tomar frente como autoridade no lugar dele. Isso é o que a Bíblia está ensinando. Paulo também vai ensinar isso em 1 Coríntios, no capítulo 14, e eu quero abrir com você. 1 Coríntios, no capítulo 14. Quer ver? Vamos acompanhar aqui. 1 Coríntios capítulo 14, o verso de número 34. Olha o que Paulo diz. Verso 34 diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Olha o que Paulo está ensinando aqui. Então ele não permitia. Se você acha que nós somos radicais hoje em dia, Paulo era muito mais. Só que a radicalidade de Paulo está na Bíblia. E se você é cristão, você deve abrir a Bíblia e falar: eu preciso obedecer isso daqui. E o que muitas igrejas têm feito hoje em dia? Rasgado esse texto ou ignorado, como se esse texto não existisse na palavra de Deus. Devemos tomar cuidado. Vamos prosseguir no ensinamento? Aí ele diz assim: e Adão não foi enganado, versículo 14. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que Paulo está lembrando aqui? Da negligência de Adão e a irresponsabilidade de Eva quando quis tomar a frente das coisas. Todas as vezes que o homem quer tomar a frente a mulher quer tomar a frente das coisas, não dá certo. E isso é um princípio bíblico, que se você é cristão, você precisa aprender e viver isso daqui em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que ensina. Prosseguindo. Qual é a função da mulher então na igreja? É a função do homem. Versículo 15. Salvar-se-á, porém dando luz aos filhos, se permanecerem com modéstia na fé, no amor e na santificação. Querem ser mulheres santas de Deus? Obedeça essa palavra. A mulher de Deus cabe ser um exemplo para a sua casa, para os seus filhos. Muitas moças novas chegam na igreja hoje em dia e com esse mesmo espírito de querer tomar a frente, dominar, e com o espírito do feminismo, não respeitam os seus maridos, porque as mulheres mais velhas da igreja deixam a desejar nesse ensinamento. Os filhos dentro de casa não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam ninguém, porque dentro de casa já tem um exemplo de rebeldia, porque a mulher não respeita o marido. E aí o que vira essa sociedade? Essa bagunça que nós temos visto por aí. Então Paulo está ensinando a Timóteo como é que deveria ser. Eu vou lembrar um texto de Tito, no capítulo de número 2, sobre a importância da mulher de Deus bíblica. Aí ele diz assim, capítulo 2 de Tito, o versículo 3, olha só. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, tá certo?
Mulher de Deus não é para estar se abrindo para qualquer um, não. Ela deve ser séria. Como convém às santas. Olha, a Bíblia chama a mulher de Deus de santa. Como convém às santas. Não caluniadora. Cuidado, irmã. Freia a língua. Não dada a muito vinho. Já pensou uma mulher de Deus caindo bêbada por aí? Complicado, né? Mestras no bem. Ao versículo 4. Para ensinarem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Como deve ser o procedimento de uma mulher de Deus? Ela é a pastora que é usada por Deus. Filha, sinto muito, você está longe da verdade. Quer ser uma mulher de Deus? Honre o seu marido, honre o seu filho, seus filhos. Ensine as mulheres mais novas a honrarem os seus maridos com a sua própria vida, não dando escândalo ao evangelho, sendo exemplo. Porque primeiro foi criada a Eva, e quando a Eva quis tomar a frente, deu ruim. Vamos prosseguir. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos voltar. E ele diz assim: e Adão, versículo 14, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, dando à luz ao filho, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Como é que devemos agir? Com fé, com amor e ser santos. Deixa eu terminar falando sobre santificação, porque santificação é quando uma pessoa está em Cristo. Ninguém pode ser santa por si próprio. Não existe santificação por si próprio. Ninguém consegue se santificar por si próprio. O que é ser santo então? É estar em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos purifica, é Ele quem lava as nossas vestes. Por isso que o Evangelho não é opiniões filosóficas, não é opiniões ou ideia, o Evangelho é Jesus. E quem segue o Evangelho segue Jesus, o verbo vivo de acordo com a palavra de Deus. Então, quando Paulo ensina a Timóteo, o seu filho na fé, no capítulo 2, ele aborda esses assuntos e nós, como cristãos, devíamos viver de acordo com isso tudo. Então, ele fala sobre o tratamento com as pessoas, os homens que estão exercendo autoridade. Ele ensina como é que é a conduta da mulher de Deus. Ele ensina que não existe pastora. Ele quebra essa ideia de mulher querendo ter autoridade na sua casa como cabeça do lar. E ele fala sobre orar em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem contenda. Ele fala sobre os deveres das mulheres. E ele ensina que as mulheres devem aprender em silêncio, com sujeição, sem autoridade, porque a autoridade é o marido e não a sua parte feminina. Alguém vai me chamar de machista, mas aí volto a dizer. É só você abrir a Bíblia, ler o que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 14... e o verso 34 em diante, você, se for e quiser obedecer a Deus, vai falar, é verdade, está escrito aqui, eu preciso obedecer. E assim você vai agradar a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Eu vou terminar dizendo o seguinte, quando Paulo diz aqui: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu quero terminar te encorajando, dizendo o seguinte: como eu e como você, como nós não sabemos quem é salvo, quem vai ser salvo, quem não vai ser, eu quero te encorajar a pregar o Evangelho para essas pessoas, para sermos luz, luz com a nossa vida, luz com o nosso testemunho, luz com as nossas palavras,
E com certeza, como dizia o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: prega o evangelho, e os eleitos de Deus vão ouvir essa mensagem do evangelho e vão ser alcançados pela mensagem do evangelho. Devemos pregar o evangelho a qualquer um, a todos, lançando a semente, porque nós não sabemos qual semente vai dar fruto. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e bendito, obrigado, Senhor, por esta noite, pelo ensinamento da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por aqueles que nos ouviram, por aqueles que vão nos ouvir, e que possamos nos submeter à autoridade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, beijo no seu coração, e até a próxima quarta no capítulo 3, em nome de Jesus. E domingo estaremos aqui também, mas presencialmente. Deus te abençoe, beijo no coração.